Sobre lá o wildcard da G3X, cara, eu já vi, né, o Gaules anunciando hoje de tarde. A gente já imaginava que o Kelvin não pudesse jogar, pelas notícias de bastidores aí. A gente só não sabia, honestamente, que seria o Emerson Carioca. Eu pensei que ia ser o Dodô, né? Até falei com vocês na live, né? Eu pensei que ia jogar o Dodô, pelos treinos que ele tava treinando com a G3X lá. E aí, agora estamos nos preparando para enfrentar o Emerson Carioca. Basicamente é isso, né? Eu imaginava que fosse ser o Dodô, depois que anunciou hoje, aí eu vi que não seria o Dodô, né? Mas que o Kelvin não ia jogar, a gente já imaginava isso já. Salve. Dodô 2007? Não, o Dodô lateral esquerdo, que jogou no Galo, jogou no Bahia. Jogou no Bahia? Acho que jogou no Bahia, não jogou? Jogou no Santos. Eu odeio É... meu time Los Angeles Ele tá Lakers. treinando com a G3X direto. Dodô Pires, isso aí. E aí, enfim, a gente já imaginava que o Kelvin tava se recuperando de uma lesão que ele teve e que era difícil que ele conseguisse entrar em campo. E a gente tava contando que ia ter um outro wildcard com a G3X. Só que eu imaginava que seria o Dodô, pelos treinos que a gente viu foto dele lá. A gente não imaginava que fosse o Emerson Carioca, como foi anunciado hoje. Agora muda um pouquinho nosso planejamento, mas vamos se preparar. Basicamente é isso. Eu vou ver o vídeo do Apocão, vai ser a primeira coisa que eu vou ver. Ele explicando como é que foi o passo a passo disso e tal. Kelvin fora e novo wildcard na G3X. Vamos ver. Salve, salve galera, videozinho aí pra falar sobre, né, a confirmação agora oficial pra vocês que o Kelvin está lesionado, né, não teremos o Kelvin aí pelo menos por essas primeiras rodadas. Uma pena, óbvio, o melhor jogador do mundo de Kings League, um jogador importantíssimo. Inclusive, vocês viram que hoje o Lipão foi anunciado como o melhor do mundo de futsal pela Federação Internacional lá, a Futebol 7. Muito foda, né? Lipão foi o melhor do mundo de 2024, mano. E pra quem acompanha o cenário, foi merecidíssimo, mano. Jogou pra caralho todos os campeonatos de seleção que ele participou, foi artilheiro, ganhou os troféus todos. Então, mano, irado, né, mano? Mais um brasileiro melhor do mundo, tá ligado? Kelvin já tinha sido o melhor do mundo, Lipão agora é o melhor do mundo. O Brasil já teve alguns melhores do mundo eleitos aí. Então, maneiríssimo. Lipão que é de que time? Da Fúria. É o wildcard da Fúria. Pro G3X, não estará presente. E o Rocha do Funkball, né? O goleiro do Funkball foi eleito o melhor goleiro do mundo. Verdade. Ele é o wildcard do Funkball e foi eleito aí o melhor goleiro de futsal do mundo. O Rocha. Pelo menos nessas duas primeiras rodadas, com chance aí de ser mais do que essas duas rodadas, para ser bem sincero com vocês, tá? Vamos lá, primeiro falar um pouco sobre essa lesão, vou explicar um pouco também, não a parte médica, obviamente, que não é comigo, mas a parte técnica do que a gente viveu com o Kelvin até agora, para também poder explicar para o torcedor, para que fique também muito claro algumas coisas que a gente poderia ter feito e coisas que a gente não poderia ter feito como parte da nossa comissão técnica mesmo, claro, na minha opinião, né? Vamos lá, o Kelvin, como todos os atletas de futsal, eles são atletas de muitos jogos, né? Eles eram atletas de muitos jogos, eles eram atletas que necessitavam de todo e qualquer jogo para melhorar o seu dinheiro, né? Então ele poderia jogar futsal no fim de semana, no mesmo dia jogar várzea, no outro dia não sei o que, na semana viajar para não sei onde para jogar. Os atletas, as pessoas que tentam ainda viver do futsal, né, do futsal sem ser o profissional, é sempre muito difícil para eles. Então eles acabam tendo que correr atrás. E os jogadores bons, muito bons, eles recebem muitas propostas para ir jogando, o que é muito bom para eles, né? Isso aqui é uma pica, né? Porque quando a gente pega esse cenário de futsal hoje, até o que a gente comentou é que a gente tinha apreensão quanto aos draftados, né? Da Kings League, porque o valor que a Kings League paga pra eles é muito pouco, é muito baixo, e não mantém eles de forma saudável na liga por muito tempo, tá ligado? Porque os caras vão ficar abrindo mão de todo fim de semana conseguirem jogar seu campeonato de várzea, seu time de futsal, seu time de campo, de futsal, etc e tal, e ganhar o dinheiro deles, tá ligado? Então, no primeiro momento, eles vão abrir mão pra se dedicar à Kings League. Daqui a pouco começa a pesar no bolso deles. Daqui a pouco começa a conta não fechar. Daqui a pouco os caras não vão querer mais jogar a Kings League porque não vai ser financeiramente vantajoso pra eles. Ou seja, se a Kings League não aumentar o preço do draftado, o valor que eles pagam pra draftado, a liga não vai se manter sustentável. Ponto. Não vai se manter. Os caras não vão ficar correndo por muito tempo sem ganhar dinheiro. Não vão, mano. Ponto final. Tá ligado? Então, é um problema que a gente já vê com os draftados e quando a gente chega na liga pra entender os wildcards e tal, a gente também já encontra esse problema que a gente consegue resolver no longo prazo, porque os wildcards são contratados da gente. Então, quando a gente, tem o El, o Davi e o Juninho, por exemplo, eles também eram caras que jogavam, 4, 5, 6 jogos por fim de semana. Várzea, amador, futsal, futebol de campo, pra construir a sua independência financeira.
Mas como eles são contratados nossos, quando eles assinam com a gente o contrato com a gente passa a, porra, como é que eu posso dizer pra vocês? A controlar essa quantidade de vezes que esses caras vão a campo. Então eles deixam de jogar a várzea, deixam de jogar os campeonatos amadores pra receber um valor bom pra eles, que, porra, consiga, porra, mais do que completar o que eles ganhavam no mês, ainda ganhar muito mais do que eles ganhavam por mês pra ser jogadores nossos. Ou seja, hoje, Davi, o El e o Juninho jogam pelo Real Elite, ponto. Tá? Ponto. Então a gente consegue ter controle desses 3 caras. Jogam pelo nosso time. Assim como o Kelvin, provavelmente a Pocão vai falar aqui, ele devia ter acordos que eram pré-G3X e fariam com que ele jogasse vários campeonatos. E ele acabou machucando porque ele jogava 1 trilhão de jogos, o Kelvin, né? O Kelvin jogava todo fim de semana 3 campeonatos seguidos. Várzea, não sei o que, Copa Pione, ia pros Estados Unidos, jogava lá 10 jogos por lá, vinha pro Brasil, G3X, Desimpedidos, Supercopa do Mundo. Então, tipo assim, ele tinha diversos campeonatos pra jogar. Uma hora estoura, uma hora da merda, tá ligado? Então Só que hoje é um cenário que a gente consegue controlar no que sentido? A gente consegue controlar os nossos wildcards hoje. Que são os caras que viviam do futset da VAR, jogavam, porra, 5, 6, 7 jogos por semana. A gente consegue controlar isso hoje pros caras jogarem só a Kings League. A gente tem esse controle. Mas só esses caras, porque os outros 10 do nosso elenco são draftados, eles têm liberdade ao que eles quiserem. Porque eles não têm vínculo com o time. Eles têm um vínculo com a liga que não é exclusividade. Ou seja, eles podem jogar quanto eles quiserem, quantas vezes eles quiserem durante a semana. E aí, meu irmão, a gente fica à mercê de lesões, a gente fica à mercê de o cara não poder treinar. E ele tá no direito de não treinar pra jogar porque é o dinheiro dele que ele vai ganhar. Ponto. A gente fica à mercê de um monte de coisa. E é por isso que eu acho que hoje a liga começa de um jeito que no longo prazo não vai ser sustentável, por conta do valor que cada jogador ele recebe. Porra, Alan, mas tem vários caras que queriam receber esse valor pra jogar futebol. Claro que tem. Mas aí pode ter certeza que o nível da liga vai diminuir. E provavelmente o interesse do público também vai diminuir. Porque se você perder esses caras que são bons e são draftados, que vivem do futebol, a gente vai começar a colocar pra dentro da liga jogadores que não são tão bons assim e o nível de jogo vai descer drasticamente. Ou seja, vai ficar uma merda a longo prazo. Por isso que a gente tá batalhando dia a dia aí pra que a liga consiga dar melhores condições pros jogadores, né? Os caras receberem mais dinheiro e conseguirem se dedicar mais à Kings League. Pra que a liga suba de nível, tudo que cerca a Kings League seja mais respeitado, né? É isso que a gente tá brigando todo dia aí para as coisas acontecerem. E, enfim, a situação que tá hoje é uma situação que não sustenta os caras por muito tempo. Eles vão comprar o hype da competição, vão comprar a dedicação inicial, mas no longo prazo falar assim, cara, minha conta não vai fechar. Fudeu. Entendeu? Então a gente tem essa apreensão. Vamos ver como é que vai ficar. Então eles vão. A gente tem na própria Kings League muitos jogadores que foram. Mas não é interessante pra Kings League que suba de nível, Alan. Cara, pode não ser interessante pra liga, mas é interessante pro público. Porque vocês do chat não vão querer ver um monte de bagre jogando futebol, não. Pode ter certeza, tá ligado? Se vocês começarem a assistir jogos ruins, vocês vão reclamar. O interesse vai ser perdido. A Casa TV, que bota 1 milhão de pessoas pra assistir, vai começar a botar menos. Porque o jogo não é tão agradável, visualmente. Então, assim, a liga pode falar, pô, eu não quero um campeonato tão forte, mas o brasileiro é exigente. Então, assim, o público brasileiro, ele exige um campeonato de nível decente. Senão, vai perder o interesse. Porque a gente é muito crítico também. Quando se trata de futebol, a gente é crítico. Então, assim, eles têm que entender aonde eles estão pisando. No Brasil, a gente precisa de um nível bom de futebol. Não basta botar qualquer um ali pra jogar Kings League e falar assim, pô, que legal. Não, não é legal. Vai perder o nosso interesse, vai perder o interesse do público, das pessoas envolvidas. A gente gasta muito dinheiro pra fazer o produto acontecer, né? Então, eu não acredito que seja interessante, tão interessante assim pra Kings League que o nível abaixe, tá ligado? Não acredito que seja isso, honestamente. Jogo ruim basta a Surge? Exatamente, pô. Quer ver jogo ruim tem a Surge, mas se não é a Casa TV jogando pelas pessoas que estão envolvidas, a galera não assiste a Surge. Perceberam? Ninguém vai parar pra assistir um jogo da Surge que não envolva a Casa TV, provavelmente. Porque não tem as pessoas que vocês querem assistir. Porque o nível de jogo é horroroso, tá ligado? Então vocês não querem ver um jogo horroroso de pessoas que vocês não conhecem. Kings League é a mesma coisa. Se o jogo não for bom, vocês não vão assistir. Então é basicamente isso. Foram draftados, que já jogaram, vários que já foram do Futset, que jogavam por 2 ou 3 times do Futset, dependia do campeonato. Então isso é uma coisa normal nesse level de atletas que a gente tá falando, né? Até num level um pouquinho acima, a gente ainda tem atletas que saem ali de alguns times, obviamente, de levels, de séries mais baixas do futebol brasileiro e dão uma jogadinha na várzea de vez em quando para ganhar um trocado. Por que eu tô falando isso? Isso é antes do G3X, tá? Para você entender o contexto desses jogadores, de todos esses jogadores. O Kelvin é mais um deles, e o Kelvin é muito bom, então o Kelvin tinha muitas oportunidades para jogar em vários lugares. Quando ele aceita jogar Kings League pra gente lá no México, quem não lembra que o Kelvin, né, a demora que foi para anunciar o Kelvin,
todo o tempo que a gente ficou sem o Kelvin, em questão de negociação, em questão de que ele estava jogando por outro time, outros times, um no Brasil, um lá fora, e a gente quase que teria o Kelvin só até as quartas de final, porque o Kelvin jogaria o TST para outra equipe que já tinha feito um acordo com ele, etc, etc e tal. E graças a Deus a gente aceitou isso, né? A gente sabia que ia, entre aspas, convencê-lo a ficar até o final do campeonato, e foi exatamente o que aconteceu, porque chegamos no final do campeonato, né? Não vencemos, somos vice-campeão, mas vencemos, né, todos os outros jogos. Naquele momento da Kings League, então a gente já sabia como era a situação de todos esses ótimos atletas, né? E a partir dali, depois daquele campeonato, teve uma subida na carreira de todos os nossos atletas estrelas e, claro, do G3X como clube mesmo, da confirmação que teria uma liga no Brasil e etc, etc. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento, o G3X como clube, a gente começou a ir atrás, né, para fechar com os jogadores certo, como atletas do G3X. Eles não seriam mais atletas de nenhum time e não teriam mais disponibilidade para jogar para nenhum dos times e nem na várzea sem a nossa autorização. Isso é bem importante, porque, né, muitos já vão ouvir só essa parte e vão falar, ué, mas não joga... Calma. Tipo assim, basicamente a gente pode chegar a acordos de empréstimo, né? Se a gente quiser emprestar um jogador que é nosso, o wildcard, para alguma equipe, a gente pode chegar a esse acordo, mas tem que entender se vai ser válido pra gente, assim. Se a gente não vai perder esse cara pra um próximo jogo, se vai ser um campeonato tranquilo pra ele não se machucar, qual vai ser a utilização disso, tá ligado? Por exemplo, a gente já tinha contrato assinado com o Juninho, o Davi e o El, e eles jogaram pelo Bagagem o último campeonato aqui no Rio de Janeiro. O Bagagem que é do Felipe. O Felipe é nosso auxiliar técnico. Então a gente chegou a um acordo para que eles defendessem o Bagagem para pegar entrosamento. E pegar entrosamento justamente com o Bueno e com o Marlon, que foram nossos piques, tá ligado? Então, assim, eles jogaram todos juntos lá pelo Bagagem, a gente achou que era válido essa experiência para eles. Jogaram os três juntos, mais o Bueno, mais o Marlon, que basicamente formam o nosso quinteto titular hoje, junto com o Fenato. Então, assim, o nosso time já basicamente jogou junto antes do draft, e a gente nem sabia que ia conseguir draftar o Bueno e o Marlon, mas a gente julgou como interessante emprestar os caras pro Bagagem. A gente emprestou, mas se a gente não, basicamente, quisesse emprestar, eles não jogariam pelo Bagagem, tá ligado? Mas a gente tem uma relação muito boa com o Felipe, que tá dentro da nossa comissão técnica também. Então ele é nosso auxiliar técnico, então tá ótimo, tá dentro de casa, a gente sabe coordenar junto com ele as coisas. Ele é um amor de pessoa. A gente chegou a essa conclusão que era positivo. Fez. Assim como o G3X também pode fazer isso a qualquer momento, tá ligado? Sem a nossa autorização, eles não seriam permitidos a jogar, porque, obviamente, o G3X seria o clube principal e o clube que ele controlaria, a gente controlaria as cargas. Óbvio que lesões, não sou médico, mas, né, experiência, né, galera? Óbvio que lesões não são só controladas, lesões acontecem, né, mas a gente controlaria para que acontecesse o mínimo. Qual é o ponto que acontece aqui? O Kelvin, antes dele fechar o contrato, ou seja, quando ele vai assinar o contrato, né, não quando ele vai assinar, né, ele avisou antes do contrato ser montado, que ele tinha algumas coisas a cumprir, algumas coisas que já estavam fechadas que ele tinha que cumprir. E essas coisas que já estavam fechadas, ele não abriria a mão como profissional que é, e claro, como o fominha que é para jogar, vamos ser sinceros, né? Mas também tem o lado que ele é profissional, ele fechou com o cara dos Estados Unidos, pô, falou com o cara lá da várzea, quer jogar, pô, beleza. E, cara, a gente tinha duas escolhas, ou falar pra ele, não, você não vai então ser mais nosso jogador, ou falar pra ele, tudo bem, você vai poder jogar, obviamente que você vai ter que falar com os caras que não vai poder linkar, quebrar nenhum jogo que atrapalhe o G3X, né? Ele falou, beleza, vamos mandar o calendário, etc. E a gente aceitou, por motivos óbvios, a gente confia muito no Kelvin, acha que tudo bem, é uma transição que a gente tá vivendo, né? O Andreas a gente já conseguiu trazer já nesse próximo semestre. O Andreas saiu do Corinthians e já virou um atleta G3X já desde o semestre passado, né? Do meio do semestre, meio do ano passado. O Kelvin não, né? O Kelvin já era um atleta G3X, mas ele tinha essas coisas a cumprir. Vamos lá. O atleta que o Kelvin são muitas coisas a cumprir. E o Kelvin como eu falei, fominha, adora jogar. Quando eles estavam sem jogo, eles receberam a proposta para jogar ali no começo do semestre alguns jogos pelo Bagagem, a gente aceitou, pra gente era importante, tá, que o Rufino, o Andreas e o Kelvin jogassem, porque a gente não estava em preparação e a gente... Eles iam jogar junto com os meninos, inclusive, no Bagagem, né? A gente ia ter, pelo que o Felipe tinha falado, ia ter Davi, o El, Juninho, Bueno, Marlon, Kelvin, Andreas, Rufino, todo mundo no mesmo time. Aí esquece, pô. Aí
bagagem, o trabalho do Felipe ia ficar muito legal, né? Muito facilitado. Eu falei, porra, Filipão, maneiro demais, né, velho? Maneiro demais. Mas acabou que eles não jogaram, A gente não queria que nossos atletas ficassem 2 meses e meio parados, né? Então, tudo bem, ali eles jogaram, ali não aconteceu nada, etc. Voltaram. Não jogaram nesse último, mas anteriormente eles jogaram. Perdão, vou corrigir aqui, com a Poca falou certo. É que teve o último aqui no Rio que não jogaram nem o Kelvin, nem o Andreas, nem o Rufino. Mas anteriormente eles jogaram. Se preparamos, jogamos a Supercopa, ganhamos a Supercopa e tudo bem. Aí, esse final de ano, que talvez no começo do semestre não estava planejado pelo Kelvin, pra mim foi algo que, né, acabou subindo um pouco. Porque não só a carga de jogos, como a carga da importância dos jogos, a carga mental, a carga de estar sempre o Kelvin, vocês vê ele dentro de campo, né? O quanto ele sempre tá querendo, realmente bateu um pouco, porque junta a final da Supercopa e encavala com os treinamentos da seleção. O Kelvin não participou de vários treinamentos da seleção porque ele estava cumprindo o contrato dele lá no Campeonato dos Estados Unidos. Então ele vai, cumpre alguns jogos nos Estados Unidos, vem direto para Milão, joga com a gente a Copa do Mundo, é campeão e tudo isso, cara, o fisioterapeuta, a doutora, todo mundo, cara, sempre acompanhando a gente, né? O nosso preparador, o Sérgio, a gente sempre acompanhando. Joga a Copa do Mundo, é campeão da Copa do Mundo, cara, ótimo. O Kelvin, quando ele é campeão, ele até brinca e fala, cara, eu tô, sei lá, há 1 ano e pouco sem parar de jogar. E a gente fala pra ele, Kelvin, é agora, né? É agora. Pega agora, nós vamos ter esse tempo. Descansa agora. 1 mês aí, pega 20 dias, descansa. E ele falou, não posso. Ele não podia porque ele ainda teria que terminar os jogos nos Estados Unidos que faltavam para ele finalizar a preparação. Cara, é uma E sequência aí, muito embaçada do obviamente, Kelvin né, de jogo mesmo. a carga mecânica vai ficando muito alta e essa carga mecânica acabou se jogando muito forte e quando ele volta dos Estados Unidos, ele volta aí com uma queixa, a doutora faz ali as ressonâncias, as coisas e vê que ele tem que ficar de fora e que não vai poder estar com a gente, né? A doutora Nana, inclusive, já nos avisou há algum tempo, tá? É claro que a gente foi pego também um pouco de surpresa, porque não era também algo que a gente queria, não era algo que a gente esperava, porque quando ele voltou, ele, eu vou ficar, a gente deu 1 semana pra ele foi viajar, acho que pra Campos, né? Beleza, ele mandando foto lá com a botinha, a gente, beleza, acho que tá beleza, mas aí realmente quando voltou, e saíram todas as coisas, ele fez alguns trabalhinhos, mas realmente não vai dar pra gente contar com ele, e a gente precisa, inclusive... Alan, qual é a possibilidade de você jogar se acontecer alguma baixa no time? Cara, é mínima a possibilidade. Provavelmente eu vou trazer alguém melhor do que eu pra jogar. É isso. É bem pequena a chance. Ela existe, mas é bem pequena. No geral, eu vou trazer alguém melhor do que eu pra entrar no lugar. Se alguém se machucar. Inclusive da doutora mesmo que fala que a gente precisa tratar certo isso daí para que ele não volte. Claro que, como eu falei, lesão no esporte ela acontece, né? Não é sempre quando você pode controlar, mas precisamos tratar bem. Nós, como comissão técnica, então, eu gostaria da minha parte explicar também um pouquinho o que eu acho, do porquê pode ter ajudado a acarretar, e nada tenho a reclamar sobre isso, porque quando a gente lá no meio do ano passado teve a decisão de fechar com o Kelvin ou não fechar com o Kelvin e ir para outro jogador, a gente foi pro Kelvin, porque a gente sabia o que ele seria pra gente, e foi o cara que fez o gol do primeiro título do G3X no Fut7, foi o cara que fez os 5 gols do nosso título como comissão campeã do mundo, né, de seleções, então a gente sabia que valeria dar essa liberdade pra ele, e acredito que ele ainda, né, agora com a lesão não, mas ainda deve ter 1 ou 2 jogos ali pra finalizar do contrato dele lá. Caralho, ainda tem jogo pra finalizar, filho. Dito isso, tá, galera? A gente já sabe há alguns dias, obviamente, antes de vocês, que o Kelvin já não estaria apto, tá? E da nosso lado, óbvio que eu não vou lançar quem é o atleta, porque isso não cabe a mim também fazer, né? Mas o Gaules lançou hoje, né? Emerson Carioca. Jogou o Carioca aí por alguns times aqui nos últimos anos. Jogou pro Nova Iguaçu, jogou por Boa Vista, jogou por uma galera. A gente conhece. A gente não sabia que ia ser ele, descobri hoje junto à live do Gaules, né? Eu pensei que fosse o Dodô, como avisei pra você antes, mas não era o Dodô. É o Emerson Carioca. Estamos nos preparando para isso agora. O cara perguntou no chat se com o Kelvin fora diminui um pouquinho o favoritismo do 3x. Cara, mano, eu não vou ser hipócrita nem mentiroso de falar pra você que o Kelvin não é uma ausência importante, né? Óbvio que ele é. Kelvin é um jogador extremamente impactante, que ele é uma garantia de você todo jogo ter uns 3, 4 gols dele, né? Porque ele mete 3, 4 gols todo jogo. É impressionante. O cara é um fenômeno, tá ligado? Mas, cara, assim, honestamente, mano,
a G3X não deixa de ser um excelente time sem o Kelvin, mano. É um excelente time com uma excelente comissão técnica. Ou seja, eles vão se virar, mano. Eles vão montar um time competitivo do mesmo jeito. E eu tô curioso pra ver como é que vai estar o Emerson Carioca aí na Kings League também, que é um jogador profissional de futebol de campo, né? Não é da primeira prateleira, mas, porra, que joga Campeonato Carioca, joga os estaduais aí pelo Brasil afora. Quero ver como é que vai ser. Eu espero que contra a gente ele não faça chover. E a gente consiga conter o G3X e consiga sair vencedor. Mas que vai ser um adversário difícil da mesma forma, vai ser. Com o Kelvin era mais difícil? Provavelmente. O jogador adaptado à liga, adaptado aos seus companheiros de equipe, porra, acarretaria mais dificuldade ainda ao processo. Mas não vai deixar de ser um grande jogo, mano. Não vai deixar de ser um jogo dificílimo pra gente, com certeza. Então, a gente segue com a mesma preparação, com o mesmo foco, o mesmo objetivo que a gente tava antes, tá ligado? Não dá nada. Lançar aqui, vamos deixar que o G3X anuncie, mas tivemos também algum tempo que não foi o tempo, obviamente, hábil para a gente fazer todo um planejamento, mas a gente conseguiu, acreditamos nós, separamos alguns nomes, tá? Pode ser que não tenhamos o mesmo nome jogando todas as rodadas, exatamente porque a gente também vai precisar ver disponibilidade também de alguns atletas que a gente está de olho jogam em outros, né? Em outros clubes, outras ligas, e aí a gente vai estar também, então, muito de olho nisso. Também, para o torcedor que pede, estamos de olho a utilizar os empréstimos, né? Estamos buscando aí já entender e falar com alguns jogadores aí que possam ajudar, que façam sentido para a gente gastar esse empréstimo e trazer para o Brasil, mas o principal é que sim, teremos outro wildcard anunciado em breve, e o principal também é que esse wildcard irá jogar a primeira e a segunda rodada, tá? A partir da terceira rodada, nós poderemos, e não por causa de performance do jogador ou não, obviamente que se a performance do jogador for muito boa e ele puder, porque Caralho, também então o tem Kelvin vai ficar mais tempo fora que as 2 primeiras rodadas, mano? Provavelmente. Caralho, que pica, filho. Eu pensei que era rodada 1 e 2 só. outros clubes, né? Se ele puder e a performance foi muito boa. O Ludmilla vai estar na estreia do Real Elite? Vai estar. Tanto no sábado quanto na segunda-feira. A notícia de momento é essa. Vai estar lá comigo no sábado e comigo na segunda-feira também. Na live. Óbvio que a gente vai querer que ele fique, mas só pra dizer se a performance não for boa, média ou ruim, não é só por esse lado. Então, se ela for muito boa, é óbvio que vai chamar a atenção de, porra, cara, fica aí, vamos fazer o que der, já estamos, obviamente, entendendo todas as conversas. Mas só para também, para que não ache que é uma queimada o jogador que vai vir, se a performance não for tão boa ainda, a gente também, como eu falei, a gente como diretoria tem outros jogadores e a gente tinha ali nossa lista de jogadores que a gente quer ver jogando Kings League, que a gente acha que podem ser impactantes, tão quanto, ou parecido, obviamente, igual o Kelvin. É muito difícil a gente ter um jogador igual o Kelvin, óbvio que eu tô brincando, mas na questão de que a gente espera que mais um jogador, mais uma porta seja aberta pelo G3X, ou mais algumas portas sejam abertas pelo G3X, porque por mais que o Kelvin seja um atleta sensacional no futsal, por exemplo, ele não foi, né, um dos jogadores que a Fúria, que foi buscar antes jogadores e que tinha talvez mais força, acabou pegando, né? Então, assim, acredito que não é desmerecer isso, mas dizer que o tamanho do Kelvin no futsal pro tamanho do Kelvin quando veio o G3X, ele, né, foi sei lá quantas Mudou, vezes pô. mais. Então, Mudou eu acho que o G3X completamente. também pode dar essa Tá abertura doido. Kelvin botou na conta 2 milhões de seguidores, filho. Esquece. Muito grande, pô. para outros atletas, e por isso que a gente vai e tá de olho aí para essas novas. Quem vocês acham que vai ser esse wildcard? Lembrando que esse wildcard das primeiras 2 rodadas já está definido, tá? Já, inclusive, teve com a gente. Então, fiquem de olho aí que logo vocês terão o anúncio, as fotos e tudo. E apoiem o cara, torçam pelo cara e torçam pela gente, porque vai ser muito legal e muito bom. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai botar uma pulga atrás da orelha, se ele deve jogar só 2 rodadas mesmo ou deve jogar mais, né? É óbvio que tem que ir esperando também quanto que o Kelvin pode, senão a gente tem outro jogador que não poderia, por contrato, também jogar essas primeiras, mas que talvez... Deve ser o Dodô, né? Deve ser o Dodô. É o que eu tinha mais expectativa de ver, né? Mas esse cara é bom, nunca vi dele. Cara, então, mano, eu vi lá os vídeos, né? Já tinha... Ele foi o cara... Lembra que o cara que discutiu com o Paê do Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca? Foi ele. Pô, cabeça com o Paê. É esse maluco. Eu já tinha visto uns vídeos e tal.
E aí, mano, eu falei com o El, né? O El falou pra mim, cara, é muito bom jogador. Muito bom, pô. A galera tá achando que não é, mas é muito bom. E nos prepararemos para enfrentar o Emerson Carioca, tá ligado? Possa estar vindo jogar as próximas. Então, tem muita gente boa aí que a gente vai estar atrás e, óbvio, não vou falar muito mais segredos, mas é óbvio, galera, que eu acho que a confiança que vocês têm na comissão técnica, pelo menos dizer, saibam que a gente, né, pelo menos em questão de função em campo, né, e posição do que a gente está vendo do nosso time, a gente vai chamar alguém que complemente, tá? Você viu ele nu? Complemente Não vi, não vi. do que a gente. Tá felizão? Mano, assim, cara, é que volto a repetir, né? Às vezes a galera perde um pouquinho a noção do nível das pessoas que jogam futebol aí. Tanto profissionalmente como semi-profissionalmente. Tá? Fala assim, porra, no vídeo não achei ele tudo isso. Meu irmão, pode ter certeza. O maluco é muito bom, pô. Muito bom, ponto. Pode ter certeza disso, tá ligado? É muito bom. Vocês talvez não tenham noção. Vocês, eu não digo vocês todos. Algumas pessoas não tenham noção do que um cara que, por exemplo, joga carioca, um cariocão, ele é muito bom, esse maluco, tá ligado? Se ele joga profissionalmente um cariocão, ele é muito bom, ponto. Bom ponto. Ele joga, porra, profissionalmente, pô, uma liga, qualquer que seja profissional, ele é muito bom. Ele é acima da média da maioria. Então, óbvio, o Kelvin é o Kelvin. E o Kelvin tá mega adaptado a G3X e a Kings League. Então, é um desfalque importante. Mas, ao mesmo tempo, eles vão conseguir esperar. Pode ter certeza que a gente vai ter um adversário dificílimo no sábado, tá ligado? Eu espero vencer? Espero. Mas vai ser um jogo dificílimo. Resolvido provavelmente em detalhes, tá ligado? E aí é torcer. Vai dar tudo certo.